Agora eu vou estar falando para vocês a diferença entre vaso com caixa acoplada, vaso convencional e depois vai ter uma surpresa, hein? Vaso monobloco. Beleza, pessoal? Eu vou trazer as principais diferenças entre o vaso com caixa acoplada e o vaso convencional, ok? A principal diferença, óbvio, né? Seria a caixa, né? O vaso convencional ele é feito com dois tipos de instalações, ok? Aquele com a caixinha de descarga que você puxa ou com a válvula da parede, beleza? Nós aqui a gente sempre recomenda quem tem com válvula na parede manter, ok? Do que trocar toda a instalação ali e fazer a instalação da caixa acoplada. Por que não substituir aquela, vamos supor assim, aquela hidra lá ou aquela válvula, né, na parede para pôr uma caixa acoplada, tá? Tem algumas diferenças, tá? Principalmente a gente tem bastante relato, pelo menos aqui na nossa região, né, a gente tem muito relato aí em relação das caixinhas acopladas, tá? Não interfere a marca, ok? Todas as marcas aí tem praticamente quase todos os mesmos problemas, tá? Não vou dizer um problema, tá? Mas é uma questão aí que fica meio que difícil, assim, como é que eu posso dizer? Tipo de dar descarga, facilitar mais, né? Vamos lá então. Da parte da caixinha acoplada, o que muda? Geralmente na instalação da mangueira flexível, a boia ela fica dentro da caixa acoplada, ok? Precisa de uma alta pressão ou de uma boa pressão para fazer a instalação dessa caixa acoplada. Na parte do encanamento ali. Se não tem, né, geralmente na parte da entrada aqui, ele tem um redutorzinho de pressão, daí reduz mais ainda a pressão, ok? Qual é a diferença entre o vaso com caixa acoplada e esse aqui para instalação? Não muda em nada a instalação, tá? Da parte de baixo ali vai os parafusos, vai a parte da cera do vaso, não tem diferença alguma. Na parte da caixa acoplada, sim, daí vai ter que descer um cano até na parte do lado esquerdo aqui, né? Com o joelhinho ou luva, enfim, né? Tem a rosca para pôr aquela mangueirinha flexível ou chicote, né? Que o pessoal costuma falar também, né? Dependendo assim das regiões, né? Para fazer a instalação da caixa acoplada, né? A única diferença para fazer a instalação do vaso, tá? Não da saída da água, da entrada da água, tá? Para fazer a instalação desse aqui da entrada da água, né? Se você já tem a caixinha de descarga lá e quer substituir para a válvula, né? Tem que fazer todo o recorte na parede, fazer a parte da válvula, fazer o chumbamento ali, fazer a parte do cano de descida também, né? Outro porém que esses vasos aqui tem com caixa acoplada são todos eles, ok? Ele é baixa pressão, tá? Lembrando, porque como a água tá aqui e ele tem que jogar para essa parte aqui do vaso, então ela tem pouca pressão, ok? Em relação esse aqui, se você tem com válvula na parede e o cano de 50 tá direto na caixa d'água, esquece problema. Esse aqui você apertou, pode aguentar ali enquanto não secar a caixa d'água, né? Tipo, fez alguma coisa aqui no vaso aqui que não tá descendo e que precisa apertar duas vezes aí com urgência, esse aqui vai suprir. Esse aqui você já vai ter que esperar a caixinha de descarga, né, a caixinha acoplada encher para depois da descarga novamente, tá? Lembrando que ele tem baixa pressão, tá? E são todos eles, né? Alguns aí vasos até ele tem uma pressãozinha um pouco maior, tá? Mas não substitui isso aqui, nem chega perto. Beleza, pessoal? E são todos eles, tá? Tanto quadrado, redondo, outros modelos sem parafuso, tá? Esse aqui com válvula na parede é o top, tá? E qual é a outra diferença também em relação da caixinha de descarga na parte da parede ali? Claro, a caixa de descarga tá 1 metro e pouco ali, né? 1,5 metro, se eu não me engano, 1 metro e 40, acho que, se eu não me engano assim, eu acho que ele deve dar esse tanto aí de altura em relação do vaso à caixinha de descarga. Claro, ele vai dar mais pressão porque a caixa tá bem mais alta, né? E a boia que tem naquelas caixinhas de descarga são de uma vazão bem maior, tá? Então, em relação com a caixinha de descarga dessa daqui, em relação daquela outra de plástico que é pendurado, né? Ele tem uma vazão muito maior aquela outra do que essa daqui. Beleza, pessoal? Essas aí são as principais diferenças. Parte de instalação, né? Seria isso aí mesmo. Parte do vaso não diferencia, né? Tanto aquele com caixinha de descarga como com válvula na parede, não vai diferenciar, né? Claro, a parte da instalação de um e do outro é diferente, né? A gente pode fazer outros vídeos aí em relação
isso daí também, se caso alguém tiver alguma dúvida, né? E eu vou trazer para vocês também a outra diferença seria da vaso monobloco, ok? Fala galera, a outra diferença do vaso monobloco é a mesma coisa que o caixa acoplado, então não tem diferença, beleza pessoal? Claro, a parte da instalação ele é muito mais difícil, né? Que esse aqui ele é uma peça inteira, então você não tem como tirar essa peça aqui para fazer a instalação da mangueira flexível, né? Não tem acesso, tem que ser pela parte de trás, tá? É bem difícil, assim, bem complicadinho. Não é que é difícil, é um pouco mais ruim, tá? Para fazer, porque o acesso aqui fica menor, tanto aqui como na parte de trás também do parafuso, tá? Da cera ali, não digo que é tudo padrão, né? Tem que fazer o assentamento primeiro, mas da parte do parafuso e da mangueira flexível é bem difícil para fazer a instalação, beleza pessoal? De resto aí é a mesma coisa do que o vaso da caixa acoplada lá também, tá? Os equipamentos aqui dentro são universais, tá? Tanto esse como aquele de caixinha acoplada que eu acabei de mostrar para vocês aí, não tem diferença. Todos eles são universais, né? Você pode, estragou, você pode retirar ali, compra a peça novamente, faz a instalação, claro, né? Esse aqui, como a parte de cima, eles são com 2 botões e são, não vou dizer que é redondo, né? Mas ele é um pouquinho mais comprido, né? Tem que ver a parte ali da saída, ver se é compatível. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí.